Alô, amigos, um grande abraço. Estamos de novo aqui na KTV com o nosso Boca Maldita. A garganta está mais amaldiçoada ainda, em função de tudo isso que está acontecendo aí, o bichinho do ran-ran, né, como diz o João Diego aqui, e tudo mais. Muita água precisa ser ingerida, falar o mínimo possível, que daqui a pouco isso passa. Satisfação em tê-lo de volta aqui na KTV, meu caro João Diego, no Boca, que agora nós vamos direcionar para o ktv.com, as nossas mídias e tal, fazendo um balanço do seu trabalho na Câmara de Vereadores. Seja bem-vindo. Miguel, uma alegria estar com você aqui, amigos que acompanham a KTV, também acompanham o portal da KTV, enfim, todas as plataformas. Sempre uma alegria estar comunicando com os amigos que acompanham o nosso mandato, acompanham também a nossa vida na comunicação e vocês que colocam esse canal direto, essa forma direta de comunicar, claro, muitas vezes um pouco mais apimentada, como você disse bem, a boca maldita, mas falando do que tem que ser falado com muita transparência. Tem muita gente que não gosta dessa dosezinha de pimenta aí que você referencia, né? Na verdade, nem chega a ser pimenta, é sim tratar alguns assuntos, algumas nuances da atividade de quem vem aqui, pública ou não, e que é um pouco mais polêmica. Com certeza. Um pouco mais, alguns dizem que divertida, e por isso nós indagamos. Por exemplo, diretamente, e começando do início, por que é que você abandona, ou sai, ou se desliga, ou é trocado da liderança do governo Renato Silva na Câmara de Vereadores? Muito bem. Boa pergunta, né? Excelente pergunta para começar, hein, Miguel? A liderança de governo, ela exige muita responsabilidade, muito tempo, né, dedicado a isso. Porque você faz uma comunicação direta ali com os demais vereadores da base, você conversa lá com a prefeitura, com o executivo, para entender os projetos que estão tramitando na Câmara e aqueles que vão para votação. Quando vão para votação, você faz a defesa desses projetos, ou seja, requer uma atenção, requer um cuidado, requer uma dedicação. E nesse momento, Miguel, eu, em paralelo à vereança, eu sigo lá no rádio, eu sigo comunicando no rádio. Em paralelo à vereança, eu sigo percorrendo os bairros, visitando lá minhas madrinhas, visitando as comadres, ouvindo a população. Então, eu tenho esse tempo que eu tenho que dedicar para o mandato, para minhas atividades da comunicação e a liderança de governo, né? Você tem que fazer bem feito. Então, fazendo uma reflexão, conversando também com a família, eu entendi que alguma coisa nesse processo eu ia ter que deixar fazer meia boca. E se for para fazer mal feito, você nem faça. Esse é o meu pensamento, né? Então, em conversa com a família, eu tive esse pensamento e a gente tem que ter essa grandeza de entender alguma limitação, de perceber que deu já a sua contribuição num determinado período e possibilitar que outro colega da Câmara possa desempenhar essa função até com uma maior excelência ou tão bem quanto. E aí conversei com o prefeito Renato, ele compreendeu, num primeiro momento buscou verificar se havia algum imbróglio, alguma informação de bastidores que talvez ele não sabia, que pudesse ser resolvido, e eu disse que não tinha problema algum, né? Pelo contrário, nosso trânsito com todos os vereadores, ele é muito verdadeiro, né? Se é preciso ir para o embate em alguma pauta, a gente vai, não tem problema algum em debater assuntos, não tem problema algum em articular, em conversar, em abordar os temas. Agora, é uma questão mesmo de posicionamento, de tempo dedicado a essa função, sigo firme na base, sigo dando sustentação aí aos projetos do Executivo, mas não mais na liderança. Muito bem, alguém dizia assim, mas o João Diego não aguenta, ele corre antes de ser instalada a Comissão Parlamentar não é a Comissão de Ética e Decoro, envolvendo dois vereadores, o Fundo Bolsonaro e o doutor Lauri, que inclusive é o vice-líder, né? O João Diego se dá bem com os dois e tal. E agora, a partir da semana que vem, começa a tramitar tudo isso aí, mantidas as denúncias do FAM contra o doutor Lauri, haverá toda uma correria regimental e o líder de governo, daqui a pouco, vai se envolver, não diretamente, mas no decorrer dos debates. E o João Diego agora fugiu da raia. Nada disso pelo que você está dizendo. Nada disso. Né? Essa construção ela já vem acontecendo já há algumas semanas, Miguel. Porque você sabe bem, não é decidir a saída da liderança na quarta e na quinta-feira já sai. Não é decidir a saída da liderança numa sexta-feira e na segunda você já sai. Não, isso tem que ser conversado, é dialogado, é conversado com a chefia da Casa Civil, depois vai para o prefeito, você se reúne com o prefeito, ele verifica qual é o possível nome para substituir. Ou seja, foram vários dias. A minha decisão veio, inclusive, antes das denúncias, né? Antes que houvesse ali a denúncia por parte do vereador Fão, eu já havia tomado essa decisão, já tinha iniciado esse diálogo junto
a prefeitura para a saída da liderança de governo. Então, em nada tem a ver com as denúncias feitas, e se estivesse sim na liderança de governo nesse período, sem problema algum de você entender que uma coisa é a função da defesa dos projetos da prefeitura e outra são processos abertos para cassação ou não de determinado vereador, de determinado colega ali da Câmara de Vereadores. Muito bem, só para fechar, Hudson Moreschi o substitui, né? Hudson Temos Moreschi. a impressão, inclusive lá para trás já antecipamos isso aí, de que o Hudson tem condições de dar conta do recado. Não sei se na hora do embate, né, na hora da discussão, vai ter muito problema, muita polêmica daqui, em especial até a eleição de 4 de outubro. Não sei como é que ele vai fazer. Ele é muito da calma, muito da paz, enfim, mas assumiu. Segunda-feira ele já começa a ser o líder e vem o que vier, ele vai ter que responder, né? Não, com certeza. E o Hudson é muito técnico, muito inteligente, né? Ele já conhece os caminhos da administração pública, porque foi secretário por muito tempo. Ele entende já do processo legislativo, como funcionam as votações e tudo mais. Ou seja, alguém tem muito conhecimento, tem uma inteligência, um preparo para exercer tal função. Por mais que entre aspas, um marinheiro de primeira viagem nessa experiência da liderança, mas a sua caminhada, a sua carreira o consolida para desempenhar essa função específica da liderança. Desejamos boa sorte para o Hudson nessa jornada. João Diego, agora você também tomou uma outra decisão, inclusive publiciza ela, noticiamos já aqui na KTV, nos espaços aí todos que acompanham a nossa mídia política. Você decide apoiar a pré-campanha de reeleição, não do Leonardo Paranhos, não do Márcio Pacheco, não de nenhum candidato local. Você vai até Toledo e abraça o veterano político, experiente, vários mandatos, está hoje deputado federal e quer ir à reeleição, que é Dilceu Esperafico. Por que não o Paranhos? Ou o Pacheco, que é do seu partido? Nenhum demérito, Miguel, aos nossos nomes aqui de Cascavel, pelo contrário. Cascavel tem excelentes nomes. O Paranhos, a história dele fala por si só, né? Um dos maiores prefeitos da história de Cascavel. O Márcio Pacheco tem uma caminhada consolidada, já foi vereador, presidente da Câmara, deputado estadual de muitos mandatos, sem dúvida alguma, tendo êxito nessa eleição, será um excelente deputado federal. Temos outros nomes também em Cascavel, né? Temos aí o Henrique Mecabô, Frangão e tantos nomes que construíram e ainda constroem dia a dia a sua caminhada aqui na nossa cidade. Mas a ideia ou a opção do Esperafico é uma possibilidade para a gente agregar um novo recurso para Cascavel, Miguel. Abrir um novo canal, um novo diálogo com mais um deputado que possa representar aqui o município. Porque nós temos aí muitos vereadores que já caminham com esses outros deputados que eu citei o nome. Então, quando vier o recurso, esse recurso já vem lá pelo pedido do vereador A, vereador B ou vereador C, né? E a partir do momento em que a gente abraça um nome consolidado da região, que tem uma eleição que é uma reeleição super viável, né? Que não tem nada em sua história que manche a sua caminhada política, né? Que possa estar prejudicando. Pelo contrário, agrega para o nosso nome. E daqui a pouco eu vou estar batendo lá na porta dele em Brasília, ó, deputado, preciso de um recurso novo lá para Cascavel. É um recurso que antes não viria, porque Cascavel talvez não estivesse no radar tão direto dele para mandar esses recursos, para fazer esses investimentos. E agora, com essa nossa interlocução, intermediando também junto com os vereadores, o próprio Progressistas, né? O Madril também tem uma ligação direta lá com o Esperafico. É uma forma a mais da gente ter um recurso novo para Cascavel. Cascavel não perde em nada, pelo contrário, continua lá com os nomes consolidados, são excelentes nomes, os nomes daqui, e que bom que todos possam ter êxito nessa eleição, que bom que todos possam chegar lá e representar a nossa cidade de Cascavel, mas a gente abre um novo canal para trazer esse recurso aqui para a cidade. Hoje, se a gente for olhar a questão do deputado cascavelense, zero, não temos nenhum no mandato. Veja você, o Jacobo se licenciou, está fora. O Nelson Padovani se licenciou, está fora. Não tem ninguém lá. Isso não pode acontecer mais, viu, Não, mas teremos com certeza esse ano. E as próprias pesquisas de consumo interno, Miguel, você tem acesso às informações, mostram que os candidatos aqui de Cascavel e da região estão muito bem. Então, Cascavel tem a viabilidade real de eleição de 2, 3, 4 nomes. Agora, quando João Diego anunciou o apoio ao Esperafico Pai, se pensou que ele anunciaria também o apoio ao Esperafico Filho, que é o Natan, né? E que é pré-candidato à Assembleia Legislativa. Mas não, ele comunica que vai acompanhar a pré-campanha de reeleição do Gugu Bueno. Confere?
confere. É importante que a gente destaque, Miguel, que toda essa construção é feita sempre com um diálogo. E nenhuma dessas construções ou dessas decisões eu tomo sozinho. Então eu converso com o meu grupo, conversando com as pessoas próximas a mim, a família, as pessoas mais próximas. Na sequência a gente abre esse diálogo, essa conversa com os nossos parceiros da base, né? Por quê? Nós temos que entender que política não se faz sozinho, né? Eu penso que a política, para ser consolidada e feita de uma forma correta, você tem que fazer com o grupo, né? E já que eu estou abraçando um federal da região, né? Nada mais justo que pelo menos o estadual eu possa trazer um nome que seja daqui de Cascavel, né? E volto a destacar, nenhum demérito ao Natan, que também merece ser eleito pela representatividade, pela história que tem junto ao seu pai. Então, a gente torce muito para que essa eleição também aconteça do Natan, porque, querendo ou não, acaba também sendo um elo nosso para recursos aqui para Cascavel, né? Mas a decisão nossa, em conjunto com o grupo, foi do apoio do Gugu Bueno, também pelo numeroso recurso, ou tantos recursos que ele trouxe a Cascavel, mais de 400 milhões de investimentos aqui para a cidade de Cascavel, pelo trânsito livre que ele tem hoje junto ao governo do estado, por ser a maior figura de força política a nível do estado hoje, é o Gugu Bueno, né? Se a gente pega depois do presidente da Assembleia, já é ele, né, que é o primeiro secretário. Então, por todos esses motivos, né, que credenciam esse apoio ao Gugu Bueno, caminhando junto com boa parte dos vereadores nesse apoio. Muito bem. Peço para desligar o ar-condicionado, por gentileza, o bichinho aqui, e trazer uma água para nós, mas não vamos parar o nosso podcast. Nada contra o projeto de reeleição do Batatinha. Pelo contrário, Batatinha é nosso colega de comunicação. Inclusive, eu até comentei com o Batata, né, que tenho muita afinidade. O meu público é um público muito em comum com o do Batatinha também, que é o público que consome o rádio, que acompanha ele na televisão, né? Eu tenho um público mais maduro lá no rádio, é um público também que o Batatinha tem, né? E estamos sim na torcida que ele tenha êxito, tanto que terá esse êxito na eleição desse ano. Mas, como eu falei, Miguel, as decisões elas são construídas no grupo. E o grupo decidiu que a gente caminhe junto com o Gugu Bueno para estadual. Falando em decisão, Tiago Almeida, do seu partido, decidiu recuar e não é candidato. Sua impressão sobre isso? Eu tinha uma palavra com o Tiago me procurou no início do ano passado e falou: João, serei candidato a deputado estadual, posso contar com o seu apoio? E aí, na época, eu perguntei para ele: o partido está de acordo, Tiago? Sim, eu serei pelo Republicanos. Ok, tudo certo com o prefeito também? Tudo em ordem? Tudo certo. Eu falei: então, conte comigo, estaremos caminhando juntos para deputado. E, Miguel, eu posso demorar para dar a palavra, né, para alguém, mas se eu der a palavra, eu tenho que cumprir com essa palavra. E assim eu fiz. Então, enquanto o Tiago estava com o nome à disposição, mesmo com muitos pedidos, muitas conversas do grupo para que eu estivesse em outros projetos, me mantive firme com o Tiago, dando a palavra a ele, até o momento que ele recuou. A partir do momento que ele recuou, né, aí falei: estive com você até agora, então, perfeito, seguimos juntos aqui na Câmara de Vereadores, seguimos a nossa parceria. E eu penso que ele pensou também em grupo, Miguel. Porque se ele vai para uma eleição, se é uma estrutura de campanha, ou com uma estrutura de campanha abaixo do esperado, se ele vai para uma eleição também, talvez não tão fundamentado, com bases tão fortes como outros candidatos, acaba sendo apenas uma eleição que, ao invés de projetá-lo, talvez o prejudique, né? Então, ele foi muito prudente em escolher, nesse momento, dar esse passo atrás, mas pensando também no futuro, porque agora, com essa decisão, o Tiago se credencia para novamente ser o presidente da Câmara no próximo biênio. O Tiago se fortalece também para, quem sabe, ser um nome para vice-prefeito no grupo, né, do Renato, né? O Renato sendo candidato, ou outro candidato do grupo, mas hoje seria o Renato. E o Tiago como um bom vice, um excelente nome para vice, também porque é alguém de confiança do prefeito. Ou seja, o Tiago, ele ganha com essa decisão, e não só ele, mas penso que a cidade também poderiam dividir os votos. O Tiago faria muitos votos em Cascavel, e talvez isso poderia prejudicar até mesmo a eleição de outros nomes. Então, foi muito enrolando aqui para me ajudar, né? Agora já chegou a água, deu uma lubrificada aí, né? Vai ficar melhor. Em relação à Câmara Municipal de Vereadores, vamos ocupar agora aqui esse assunto. O recesso está terminando, o legislativo.
As sessões já recomeçam na próxima semana e toda a correria dos senhores vereadores aí. Qual o destaque do João Diego agora já para essa retomada de trabalhos? Vai aprovar o quê? Miguel, nós temos na segunda-feira já um projeto em conjunto com o Tiago, com os vereadores parceiros ali na proposição, que é a raiz do cuidado, que envolve diretamente o cuidado com as mães e as famílias, né? Que tem ali pessoas com autismo e casos nesse sentido. E nesse segundo semestre nós vamos continuar trabalhando firmes nessa pauta dessa atenção, desse cuidado, não só com a pessoa que está com o transtorno do espectro autista, mas também com os familiares, porque muitas vezes a família não tem uma atenção, não tem um cuidado. Então nós precisamos intensificar assim as políticas públicas e trabalhar os projetos para essa atenção. E claro, seguimos agora fortalecendo nosso contato com os bairros de Cascavel, porque eu penso que temos que estar lá na ponta, em contato com as pessoas, visitando lá o seu João, Dona Maria, ouvindo as demandas lá da comunidade e levando para os responsáveis, buscando aí, através de muito diálogo, muito respeito, a solução aí de problemas que são problemas do dia a dia de Cascavel. Problemas do dia a dia, e o povo pergunta quando o queijo suíço vai ser tampado, né? O pessoal fala. A buraqueira na cidade continua. Uma análise do vereador João em relação a esse assunto, que é tão simples, né? Tampar um buraco, mas ao mesmo tempo tão complicado, tão complexo dentro da estrutura como um todo. Vamos acabar com o queijo suíço quando? Miguel, Cascavel tem a previsão aí para os próximos 2 anos de um grande canteiro de obras. Tem muito investimento que vem, principalmente para as nossas vias públicas. O asfalto de Cascavel, Miguel, você sabe que não é de hoje, né? É um asfalto antigo, então esses buracos, eles vêm, eles aparecem, ainda mais esse ano, a gente acompanha as informações, nós teremos o El Niño, então um forte volume de chuvas, você sabe, um forte volume de chuvas, um curto espaço de tempo, num asfalto que já é antigo, já está prejudicado, o buraco vem mesmo, e também não adianta ficar dando desculpa, né? A gente tem que trabalhar... Exatamente, essa questão do tempo, essa questão de asfalto esfarelado... Nós já sabemos. Nós já sabemos. Agora, nós temos que trabalhar o quê? Para identificar onde estão esses problemas e onde é possível, ou onde tem uma urgência, tapa o buraco. Onde o asfalto está começando a ficar prejudicado, aí sim entra o micro-reperfilamento. E aí muita gente não entendeu essa questão do micro-reperfilamento, que falava, mas estão fazendo aqui um reperfilamento casca de ovo, ao invés de fazer algo com qualidade. Viu, o micro-reperfilamento, Miguel, é para aquela rua que está começando a ficar danificada, os buracos estão começando a aparecer, você tampa o buraco, passa o micro-reperfilamento como se fosse uma capa ali de proteção, essa rua ela vai ficar mais 2, 3, 5 anos de vida útil ali sem buraco. Então é uma prevenção. Não adianta ficar também só no tapa-buraco. Vai e tapa, semana que vem o buraco está lá de volta. Você tem que ter ações do quê? De resolver o problema. Seja por 3, 5 anos. Não tem o recurso nesse momento para refazer o asfalto? Será refeito em várias ruas, tem 4 etapas aí de reperfilamento total nas principais vias de Cascavel, no centro, nos bairros, Rua do Cowboy, Pio 12, várias ruas previstas para isso. Mas enquanto isso não é feito, né, você tem que buscar uma solução. Então a prefeitura vem buscando isso e nós, como vereadores, temos que estar lá fiscalizando, orando, também não fazendo espetáculo em cima disso. Você não pode ficar aproveitando também de um problema da população para ficar querendo angariar força política. Não, tem que buscar a solução. É uma política de resultado. E, claro, buscar essa alternativa. É um abacaxi, né, João? É um desafio para o gestor. E descascar, né, esse abacaxi. Porque, na verdade, o povo, quando sai de casa, ele quer andar numa via que lhe dê condições e que não seja escura, e daí nós já temos o problema da iluminação e por aí vai, né? Um grande desafio. Iluminação, aqui, inclusive, assim, melhorou. Não significa que o prefeito Renato, o secretário Severino Folador, estão satisfeitos com o que está aí, né? Isso não significa, né? Perfeito. Com a demora, problemas, muitas vezes, de licitações com empresas, com empreiteiras e tudo mais. Inclusive, na área rural, essa semana foi noticiado aí o cancelamento lá de um contrato com uma empresa que não estava cumprindo. Infelizmente, mais um. Miguel, e é uma questão complexa, né? Porque muitas empresas ganham a licitação, mas eles querem aí receber da prefeitura primeiro para depois fazer a obra. O que é proibido, não pode. Não pode. Você tem que ter o dinheiro em caixa, você tem que fazer. Vou dar um exemplo ali, foi feita a obra da JK.
tempo recorde. A obra tinha uma previsão X e entregaram em Y, muito mais rápido. Por quê? Porque a empresa nem tinha recebido ainda, já foi fazendo, foi executando. Lá no Lago Azul persiste ainda o drama de muito tempo. Agora caminha para uma solução que também está demorada, mas é um outro exemplo, né? Exatamente. Empresa que vem, empresa que vai. Então nós temos também que, na função de legisladores, buscar também fiscalizar. Apesar que existe hoje a legislação federal que abrange essa questão de licitações e tudo mais, que aí você fica, de certa forma, mais engessado, né, Miguel? Com certeza. Então a gente pode até falar, temos que cobrar essas empresas que não entregam, mas a gente está engessado por legislações... Pela legislação. Federais que agora, engessam a gente. Me pareceu que o senhor quis criticar o fundo do Bolsonaro há pouco aí, falando que não é para entrar para dentro dos buracos, não é para fazer confusão em cima da realidade ruim do povo. Porque é o FAO que faz isso aí. Não, eu não ando acompanhando as mídias do eu estou FAO. informando o senhor. Então, o senhor está falando. E o senhor já discutiu com o FAO em plenário por conta de posições dele nesse Com certeza. Também, e se ele faz, ele está no direito dele. Cada um faz a política que bem entende. Eu, na minha convicção, eu penso que eu não posso ficar aproveitando de problemas da cidade, de uma desgraça que acontece com a população, para buscar capitalizar. Mas, claro, cada um utiliza da sua forma. Se o vereador Fão faz isso, como o senhor tem destacado... Viu? Aparece, o senhor já viu ele daí dentro dos buracos, deitado na rua, o com a pazinha. Você já viu isso e aí ele também tem todo o direito de fazer. fazer. E aí ele fala assim, ô prefeito Renato, olha aqui e tal. Habilidoso, ele vai, fala no chefe, né? E está na boca de uma eleição. Se isso dá voto, se isso vai converter, se o cidadão, se o povo quer esse tipo de político, quem vai decidir é o povo. Ô Miguel, eu falei para o próprio Fão, isso eu posso falar para ti aqui, que eu tive esse diálogo com o Fão lá na Câmara, eu falei, Fão, eu torço para que você tenha êxito na eleição desse ano. Ele aparece muito bem nas pesquisas também, torço para que você tenha êxito. Cascavel ganha um deputado a mais. Ano que vem eu estou batendo lá na tua porta também para pedir recurso aqui para Cascavel. Né? Então, assim, acho que a gente não pode ver pensamentos diferentes, posicionamentos diferentes como inimigo. É meu inimigo. Não, sim, claro que essa polarização, essa briga política, ela não traz benefício algum para a cidade. Eu posso discordar dele, mas... Falando de briga, tem outra na Câmara de Vereadores, que agora deságua na Comissão de Ética e Decoro, de novo envolve o FAO e denuncia o doutor Lauri, vereador do MDB, vice-líder, e vai continuar vice-líder, pelo que sabemos. Tá certo isso tudo? É assim que tem que fazer? Isso envolve o legislativo. O seu nome não está lá, mas você está lá acompanhando tudo, né? Toda a tramitação e tudo mais. Essa questão de denúncia daqui, desvio de assessor de lá, como é que o seu mandato trata isso? Miguel, a gente não pode aceitar de forma alguma, né, atos que envolvam um desvio de função, uma corrupção, rachadinha. Isso eu não admito de forma alguma. E penso que qualquer cidadão de bem e qualquer pessoa que tenha o mínimo de bom senso não pode aceitar isso. Agora, do caso específico que foi denunciado na Câmara, eu não tive acesso ainda ao processo. É um processo que ainda está tramitando lá, primeiramente com a mesa, agora vai para a comissão, né, uma comissão de ética. Então, são vereadores que vão analisar e verificar se as provas estão bem fundamentadas, se aquilo procede ou não, para depois ter acesso aos demais vereadores numa possível votação de uma cassação ou não. Então, assim, eu não tive acesso ao processo, então não posso aqui acusar A ou inocentar B, né? Enquanto Mas concorda que precisa ficar esclarecido tudo. Precisamos esclarecer. Tudo tem que ficar esmiuçado. Enquanto para que não for a opinião comprovado, pública tenha uma noção correta, concreta, honesta, legal do que acontece, né? Independentemente de nomes. Enquanto não for comprovado algo de errado, né? Enquanto estiver lá, a gente tem a presunção da inocência. Evidentemente. Perfeito. Agora, o que você destacou muito bem, Miguel, nós que estamos novos na política, né? Ou começamos há pouco tempo, nós não podemos aceitar práticas do passado. Nós não podemos aceitar que seja colocado como comum ou como aceitável práticas de desvio de função ou desvio de recursos, seja qual for. Eu não compactuo com isso e penso que qualquer cidadão de bem também Muito não. bem. Por isso, a gente espera os próximos capítulos e analisa com muita tranquilidade, com muita clareza. Isso. Estamos aí na sexta-feira, vem final de semana, convenções partidárias no Paraná, definições aí de candidaturas, governo, vice-governo, Senado da República. O presidente também parece que está mais tranquilo, deputado federal, deputado estadual também,
meio pacificado aí. Agora o restante está complicado, né, João Diego? Você no Republicanos acompanha, tem impressão, porque o presidente da Assembleia, o Cury, Alexandre Cury, ele é do Republicanos, seu partido, que não fez ainda a convenção. Sim. Vai fazer agora. Pelo que temos informações de Curitiba, parece que o Cury não está gostando muito dos encaminhamentos e tal, e alguns dizem que até poderia pular fora da candidatura ao Senado, ou então direcionar para outros rumos aí. É normal, é assim mesmo nesses momentos nos partidos, ou esse ano está mais difícil? Miguel, essas discussões elas são importantes, são válidas, né? Aqui no interior do estado, a gente acaba tendo muitas vezes acesso ao rádio peão, ao rádio corredor, e muitas vezes vocês da mídia nos noticiam situações que até mesmo dentro do partido a gente não sabe, né? Até onde eu sei, né, o Cury, do Republicanos, ele segue como pré-candidato ao Senado no grupo do governador Ratinho. Mas pode mudar também, né? Bom, mudanças podem acontecer. Eu penso que é improvável. Claro, talvez daqui 15 dias o pessoal esteja acompanhando essa entrevista e falando, o João Diego errou. Pode ser porque a política ela muda, Sim. A política é muito dinâmica, né? Então, de hoje para amanhã já pode mudar. Até o dia 5 agora é o prazo para acontecer alterações. Aí depois vai para o registro, até o dia 15, aí não pode mais. Então, né? até onde sabemos, o Cury segue ao Senado como candidato do governador Ratinho pelo Republicanos. Voltando aqui à nossa praia, Cascavel, nós temos uma preocupação muito grande em relação à resolutividade de todos os problemas. É o que os vereadores falam, é a bandeira de um, de outro. Temos a questão da saúde, também sendo muito preocupante, né? Questão da educação e tal. Pergunta ao João Diego, até agora, recentemente, ouvindo a mídia e tal, fazendo cobranças, ainda muitas crianças na fila para achar um CMEI. E os CMEIs aí em construção, temos CMEI, mas ainda precisa de muito mais. Aí, por outro lado, veio uma notícia assim, no CMEI fulano de tal, há vagas para 240 crianças, tem 60. Por que não tem mais, João Diego? Você tem analisado isso? Muitas vezes falta o profissional também para desempenhar a função, né, Miguel? Então, assim, tem que ter a estrutura, e hoje falta também a estrutura para ter as crianças, mas também só a estrutura não faz o atendimento do CMEI. Tem que ter lá o profissional, o professor, o educador, né? Então, em situações específicas como essa que você citou, né, onde existe uma estrutura até para receber o maior número de crianças, mas talvez não tenha ali a equipe pedagógica. Com certeza que não tem. Para receber. Então, o prefeito tem chamado, convocado números, doses homeopáticas. Não são poucos, né? Mas também não são muitos, frente à demanda. E aí tem outro aspecto de recurso financeiro, né? Folha de pagamento e tudo mais. Isso também deságua na Câmara, há cobranças direcionadas ao vereador por parte da população? Com certeza, com certeza. Algumas alternativas às vezes são buscadas, como a parceria público-privada ali no atendimento. Sim. E aí, muitas vezes, até o próprio sindicato dos professores se posiciona contra, né? Então, assim, a gente busca possibilidades para resolver os problemas. O problema ele existe. E às vezes o mercado também, o preço cobrado por um CMEI particular, que bom que fosse igual ou até menos do que o gasto da prefeitura se tivesse que cobrir aquilo ali. Mas não é. O pessoal até tem interesse numa contratação, mas quer o preço de mercado. Exatamente, Miguel. Então, todas essas situações, elas às vezes atrasam um pouco o processo. E nós estamos falando... Muitas vezes se falam em 2.000, 3.000, 4.000 crianças, né, na fila, ali aguardando uma vaga. Foi mais de 5.000, né? Mas isso que eu ia falar... Diminuiu. Já diminuiu. Mas vem mais gente para cá, João Diego. Através da política pública, buscando ali o encaixe correto, a estrutura, aumentando o número de profissionais que já foi aumentado, e agora com a construção também de novos CMEIs. Mas aí o município desenvolve, deslancha muitas obras, que você acabou de dizer, na área da construção civil, uma beleza bacana. O presidente da Coavel, lá o nosso Beto Guilherme, também entusiasmado com as parcerias lá com a Coapar, do Jorge Lange, etc. Mas não para de chegar gente na cidade para morar aqui. É um reflexo do crescimento, Mas Miguel, aí de um tem que ter centro. estrutura para as crianças poderem ficar no CMEI e esse povo trabalhar. Miguel, Cascavel ela tem crescido assustadoramente. Se pegar Cascavel nos últimos 10 anos, o quanto Cascavel cresceu, e quem está acompanhando agora sabe, perceba aí no seu bairro,
as ruas do seu bairro, as novas construções, novos prédios. Todo dia chega gente nova aqui em Cascavel. Gente de outros lugares do estado, outros lugares do país ou até mesmo outros lugares do mundo. Diversos países que vêm para cá, porque Cascavel tem emprego. As cooperativas têm lá o trabalho e tal. Uma coisa que Cascavel, a população aqui não pode reclamar é que falta emprego em Cascavel. Não falta. Pelo contrário, todos os dias nós temos lá 1.000, 2.000 vagas na Agência do Trabalhador, que são vagas disponíveis, né, para a equipe ou para as pessoas que querem desempenhar uma função em equipe, um trabalho individual, um trabalho braçal, enfim, existem N opções. Agora, isso tudo tem um reflexo. A partir do momento que a pessoa chega em Cascavel, vai desempenhar o seu trabalho aqui, que escolheu Cascavel para morar, ela vai utilizar do sistema de saúde, ela vai utilizar da possível creche, a criança tem que estar na rede municipal de ensino, são mais de 30.000 crianças hoje na rede municipal de ensino, né? Então, Miguel, é uma grande estrutura que requer. Não é simplesmente um morador ou uma família que chega, é todo o serviço que ela vai utilizar da prefeitura. certeza. E nós temos que, o quê? Como legisladores, fiscalizarmos, cobrarmos que esses trabalhos eles se intensifiquem para possibilitar também esse atendimento a essas pessoas. Tem gente que diz que falta planejamento. Porque quando se prevê, faz um programa, Cascavel 30 anos, 40 anos, 50 anos, e a gente tem escutado isso aí, sai prefeito, entra prefeito, essa análise, esse estudo é permanente, precisa, até porque é tudo muito dinâmico. Agora, a pessoa fala, mas não planejaram, vão fazer o CMEI, estamos falando disso, mas poderia ser uma escola e tudo mais, e não tem gente para trabalhar, o dinheiro que a prefeitura ganhou, o orçamento 2026, 2 bilhões de reais. Bilhões, é muita grana, mas daqui a pouco tem toda uma questão técnica por trás disso, né, Miguel, eu entendo a tua colocação, mas eu discordo quando se fala que falta um planejamento, porque esse não é um problema de agora. Quem deveria ter planejado essas situações de agora eram gestões de 10, 20 anos atrás. Eu não disse que era, eu falei que seria de agora, né? O planejamento de agora vai repercutir no prefeito daqui a 10 anos. Exatamente. Seja quem for. Então, o trabalho que os vereadores estão desempenhando lá na Câmara, o trabalho que o prefeito hoje realiza na prefeitura é um trabalho que, a gente pode remediar os problemas que estão acontecendo agora? Sim. Mas como que vai ser Cascavel daqui a 10 anos? Muito se fala que Cascavel nos próximos 10 a 20 anos pode dobrar a sua população. Sim, com certeza. Vai dobrar a população. Mas e os serviços públicos para essa Tem população? que acompanhar, João Diego. Vai ter que acompanhar. Qual é o planejamento que vai ter que ser feito para isso? Ou existe uma discussão, talvez agora dê uma acalmada, mas a nível federal, do fim da escala 6x1, né? O pessoal querendo a escala 5x2. Você imagina, Miguel, se isso passar lá em cima, o impacto disso nas empresas que prestam o serviço para o poder público, aqui, o impacto disso a nível municipal ou estadual, né? Então, são discussões que podem impactar e tudo está relacionado ao quê? Ao planejamento. Planejamento e deságua no município. Com certeza. Pode fazer o que quiser e vem um efeito cascata, não aqui na cima, ponta, mas para baixo. Exatamente. Aqui na ponta, né? E repercute também na questão da qualificação do nosso voto, na escolha daqueles que nós devemos colocar nos postos onde essas medidas têm que ser tomadas, né? Perfeitamente. Porque a dificuldade, a demora, como é que... A gente sabe de cor e salteado. E muitos de nós, eu inclusive, fazendo uso do serviço público, saúde, por exemplo, a gente sente na pele, né? Você também, com família e tudo mais, né? E aí, no frigir dos ovos, ainda digo aqui, do alto da minha insignificância, né? Ainda bem que temos o que temos hoje aí para nos atender. Né? Miguel, saúde e tudo mais. Os meus pais, eles utilizam lá o sistema de saúde, lá, um posto lá do Sangafunda, né? Que atende ali o Floresta. Então, minha mãe, a cada 15 dias, está indo lá consultar, está fazendo remarcando, revalidando lá as receitas e tal, e posicionando, a saúde está assim, ali. Muitos eleitores mandam mensagem, João, cheguei aqui para o atendimento da clínica tal, que presta o serviço aqui para o município, cheguei 8 da manhã, 1 da tarde, não fui atendido ainda. Então, a gente tem várias... O debate não é esse, se demora ou não demora. Perfeito. Demora Mas... no plano de saúde A, B ou C, particular e Perfeito. tal. Na saúde. O problema é a solução, né? Agora, aí, Miguel... O secretário Ali está trabalhando bem, já que você está falando? Agora, onde eu quero chegar? Aí, quando a gente fala de planejamento, peraí, mas como que está a nossa saúde primária em Cascavel? Então, não, João, estamos reformando as unidades de saúde, nós estamos ampliando o atendimento, levando as unidades de saúde também para o interior, né, para outros lugares, estruturando melhor e tal. Ok, a saúde primária. Vem a Cascavel a Policlínica, que é em conjunto com
o governo Federal. federal. Então, aquele exame que há tempo não sai, ou até mesmo a consulta que precisa já logo na sequência fazer um exame para verificar o que está acontecendo, essa policlínica vai trazer uma celeridade maior. Ah, João, mas precisa também aumentar o número de cirurgias. Então, tem também a possibilidade lá do Hospital de Retaguarda, que agora vai ter opção também. Vai estar demorado de essa cirurgias. retaguarda, tio. O que está acontecendo? Ia ser entregue agora, já não vai mais. Antes tarde do que nunca. Importante que saia, Miguel. Não, vai ter que Importante sair, que saia. pelo amor de Deus. Então, tem o Hospital de Retaguarda. Logo também, agora esse ano, vem a licitação e depois já começa a obra do Hospital do Trabalhador na região norte. Tomara, ou seja, não adianta a saúde você falar, não, só vamos fazer para cirurgias ou só para exames. Não, você tem que olhar como um todo. A saúde primária, depois da saúde primária, vai para onde? Do primeiro atendimento. Exames, já viu cirurgias. falar no tal de exame colonoscopia? Sim. Que é para o intestino. É um exame xarope de Enfia fazer. o caninho. Enfia o caninho e tal. Mais de 3.500 na fila. Não, mas e daí? Como é que fica a questão do exame? O médico precisou para verificar lá o hemorroida, alguma suspeita, ver e tal. Como é que fica? Como é que faz? Vai buscar um recurso para pagar particular na clínica. Miguel. Vai juntar dinheiro da família, vai fazer um papagaio aí e tudo mais. Mas vai fazer o quê? Me permita compartilhar com você uma história que aconteceu no meu primeiro mês de mandato. Um senhor me procurou e falou, João, eu estou aguardando aqui uma cirurgia, mas há 3 anos estou aguardando e aparece aqui, 4.000/12.000. Eu falei, 12.000? Não é possível que 12.000 pessoas estejam aguardando cirurgia. Era de... Minto, não era cirurgia, Miguel. Era um aparelho auditivo. Era para otorrino. Um aparelho auditivo. Eu falei, não é possível que entre consultas e exames, ele precisa fazer o exame, 12.000 pessoas aguardando esse exame. Não é possível que estejam 12.000 pessoas aguardando exames gerais em Cascavel. Eu falei, não. Fui lá conversar com o secretário Ali para entender. Ele falou, João, não são 12.000 pessoas aguardando exames em Cascavel. São 12.000 pessoas aguardando para essa função, para o otorrino. Isso, início do ano passado. E aí eu me assustei, falei, não, Ali, vamos matar essa fila aqui. Vamos matar essa fila de exame. Eu não posso mandar emenda? Ele falou, João, você até pode, mas a tua emenda não vai fazer muita diferença. Podemos articular não vai parar também, com deputados? Pode, João, mas daqui a pouco o dinheiro entra e a gente vai usar isso para pagar funcionário, para isso. Certo. Ou seja, o problema é muito maior, Miguel. Mas também não adianta também a gente ficar vendo só o problema e não buscar alternativas. Soluções. E as soluções, elas vêm onde? Na reestruturação da saúde básica, nessa policlínica, em mais cirurgias eletivas lá para o Hospital de Retaguarda, no Hospital do Trabalhador da região norte, que são ações que serão feitas que vão ajudar. E o povo se cuidar para não adoecer, que é possível ter uma saúde preventiva e o povo não vai se vacinar também, isso é importante. Então, Diego, o tempo já está ficando curto aí, você pode falar das emendas impositivas que você tem, você distribui por aí, assim como os outros vereadores. E aí a pergunta que não quer calar, essas emendas impositivas, elas estão sendo impostas e executadas mesmo ou tem muita coisa para trás? Uma análise sobre isso. Não tem andado, Miguel. Com muito diálogo, nós temos destinamos para a área da cultura, esporte, saúde, que é importantíssimo também, algumas para as escolas municipais, na estrutura. E dentro do possível, claro que existe toda uma normativa, né, que deve ser seguida, mas tem sido aplicada assim, os secretários têm dado essa satisfação, essa atenção, né, e dentro do que não é viável, não é possível, tem dado retorno. Essa emenda aqui já foi atendida, não é possível atender, vamos por esse caminho. Penso que o diálogo, ele tem aberto muitos caminhos e possibilitado também a aplicação correta das emendas. Não é muito, não é pouco, mas o que chega até a ponta lá, na entidade necessitada, com um pouco mais de celeridade ajuda, né? Com certeza. Isso aí. Tanto para as obras, quanto para os sistemas e as entidades também que nós atendemos. Em breve teremos um movimento na Câmara para eleger o presidente, a mesa, que o mandato termina agora nesse ano de 2026. 2027 tem que ser de novo. O senhor já acertou que vai votar na reeleição do Thiago, caso ele apresente uma chapa. O senhor um dia me disse, olha, dependendo de como é que vai se posicionar aí o cenário, João Diego aqui, esse aí, é candidato também à presidência. Lembro disso aí. Sim. Como é que está agora hoje? Ô Miguel, eu penso que se o Thiago colocar o nome dele, como vejo que tem colocado, para a continuidade do trabalho, ele tem por direito, sim, né, essa reeleição. Você vai com ele? Devo ir com o Thiago. Você comanda no seu voto, né, na verdade. Sim, não, eu devo ir com o Thiago porque... E fazer campanha para ele?
Se Pra ser possível, um só, com né? certeza, com certeza. Não dá confusão. O ideal é que a Câmara trabalhe em unidade. É. Se vier um bate-chapa, há um desgaste, há um desentendimento, É ruim. Que a gente possa entender Muito e, quem bem. sabe, conseguir construir todos juntos. Em relação a isso, bate-chapa, desentendimento, discussão, vamos mudar o cenário. Prefeitura Municipal, o chefe da Casa Civil, o também vereador licenciado, né, o Carlos Xavier, e o secretário, super secretário, eficiente, competente, brigão, né, tem posição, que é o Folador, que é o titular da CESOP e está interino lá na agricultura. E dizem aí os observadores, os jornalistas, os colunistas e tal, que não está dando muito certo a conversa entre eles, né? Na questão de opinião. Não é soco, não é empurrão, nem chamado de nome feio. Mas a opinião sobre alguns assuntos aí e tal é que radicalismo e a discussão é feita. Isso afeta alguma coisa na Câmara? Soube disso ou não? Ou intriga da oposição? As informações que chegam nesse sentido é através da mídia, né? Nós que estamos ali no Vocês dia a dia... Vocês nunca presenciaram nada, você nunca presenciou nada. Bate-boca, assim, né? E sequer um falando mal do outro também não, porque sempre quando o Xavier fala algo relacionado à Secretaria de Obras ou do próprio Folador, com muito respeito, o Folador da mesma forma, mesmo sendo uma patrola muitas vezes ali para trabalhar e para lidar, ele é e para passar por cima também. Brutão, está na frente dele atrapalhando, ele pede licença. Mas ele com muito respeito. Tanto, o Folador ele respeita muito as funções, os próprios vereadores ele respeita muito. Sim. Então, essa informação, Miguel, que você comenta, é uma informação que corre nos bastidores. É uma informação existe uma discussão, faz parte, né, João Diego? Claro, se for para somar... Você mesmo já levantou o truco alguma vez ou não? Ou só fala assim, senhor? Com certeza. Não, senhor. Tá bom, não tem, tal. Com certeza, não viu? É assim, né? Se você tem posição, Miguel, uma opinião de determinado tema, você tem que se posicionar. Isso não quer dizer que eu não gosto do Miguel ou que eu não queira bem você. É uma discussão. E não quer dizer que vai ter problema para o andamento do time todo, né? Porque aí o técnico, que é o Renato Silva, certamente tá lá, acompanha tudo, vai ter que intervir, né? E eu prefiro... Não é o caso, mas eu prefiro ter um time que brigue, mas entregue ali a situação, a obra, as coisas acontecendo, do que ter um pessoal que, muito bonzinho e as coisas não andam. Não andam, né? Muito bem, 1 minuto para você falar o que quiser, eu não vou me meter, olhando lá na 2. Obrigado pela presença aí. Miguel, agradecer você, amigos da KTV, pela oportunidade. Forte abraço ao Jorge, Eliane, toda a família Ugas, também o nosso agradecimento por abrirem esse canal direto. Isso é muito importante, esse espaço da Boca Maldita, para a gente falar realmente o que pensa, o que quer da política e sem filtro. Isso é muito válido. O Jorge Guirado disse que é Boca Santa. O nome tem que mudar. Pode ser uma boa. Não se aperta, não se fala nada. Se fosse na Colmeia, você não podia usar esse nome, não. Maldita lá não. Veja só, né? A rádio é mais católica, então tem que ser lá seria uma Boca Santa. Mas... Abraço a você, a todos que acompanham. O pessoal pode seguir. Quem quiser falar com o João, quem quiser comunicar com o João, que não seja na rádio, né? Isso. Aqui nós estamos falando com o político. Faz como? Acompanha nas redes sociais, João Diego Rádio lá no Instagram, ou pesquisa João Diego, vereador João Diego Rádio também lá no Facebook, as nossas redes sociais. A gente sempre está prestando contas do trabalho que é desempenhado. Às vezes também mostramos o dia a dia também da comunicação. E se quiser xingar o João Diego, também fique à vontade. Também fique à vontade. Só que o que eu falo... O respeito que a pessoa vem comigo na rede social é o mesmo. Às vezes a pessoa fala, não, mas espera aí, você tá cutucando a pessoa na tua rede? Eu falei, a pessoa vem na minha rede, vem me cutucar. Se vier no pescoço do João Diego, vai na canela também. Vai na canela, isso aí. Porque é isso, Miguel, é amor e verdade. Esse é o nosso compromisso, sempre pautado na verdade, no respeito e também tratando as pessoas com esse carinho também que merecem ser tratados. João Diego, obrigado pela sua presença. Vamos continuar aí periodicamente fazendo essas análises e tal. E sempre que acontecer alguma coisa importante envolvendo política e envolvendo os políticos, a KTV quer ouvir, quer saber. Boca Maldita, o EPC, o jornalismo lá com a Eliane Mendonça, está todo mundo atento a isso aí, tá? Por enquanto, agradecemos e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Miguel. Obrigado à assessoria que esteve com o João, os nossos amigos aqui no estúdio também. Fechamos aqui mais um Boca Maldita para as nossas mídias, ktv.com, YouTube, Instagram e tudo mais. E voltamos na próxima semana. Um abraço, até lá.